Olá, aqui é a Helga e hoje eu trago uma notícia um tanto escandalosa. Um pesquisador sueco estimula que comamos carne humana como resposta para a falta de alimentos no futuro devido ao problema da mudança climática. É incrível isso. Vejam bem, meu Deus. Houve esses dias uma cúpula para os alimentos do futuro, um futuro que se vê devastado pelo clima, chamado Gastro Summit. Gastro Summit ocorreu em Estocolmo nos dias 3 e 4 de setembro, quer dizer, essa terça e quarta-feira últimas. Um professor realizou sua apresentação em PowerPoint, afirmando que devemos despertar para a ideia de comer carne humana no futuro, como uma maneira de combater os efeitos das mudanças climáticas. Em uma palestra intitulada "Você consegue imaginar-se comendo carne humana?", o cientista comportamental e estrategista de marketing Magnus Söderlund, da da Faculdade de Comércio da Handelshögskolan, lá da Suécia, defendeu a quebra de tabus, antigos tabus, como o de profanar o cadáver humano e de comer carne humana. Se refere aos tabus contra essas duas coisas como conservadoras, demasiado conservadoras, e discute a resistência das pessoas a esses problemas como passível de ser superadas, pouco a pouco, começando com a persuasão das pessoas para apenas provar a carne humana. Pode ser visto em seu vídeo de apresentação no canal TV4 da televisão sueca estatal, dizendo que, como as fontes de alimentos serão escassas no futuro, as pessoas devem ser apresentadas à ideia de comer coisas que até agora consideravam repugnantes, entre elas a carne humana. Sugere comer carne de mascotes, os animais de estimação, e de insetos. Isso não é uma novidade. Há um vídeo meu em que eu mostro como na ONU já estão sugerindo que comamos insetos. E esse fulaninho aqui, Richard Dawkins, que é um cientista ateu, sugere comer carne humana para superar o tabu do canibalismo. Esse fulano aqui. Essa é uma notícia, bastante antiga, março de 2018, ano passado. Já tem 1 ano e meio. Mas esta notícia que eu trouxe hoje, que eu estou trazendo hoje, setembro 5, é de ontem, neste jornal, The Epoch Times. Notícia fresquinha. Quer dizer, eles estão fazendo isso, empurrando a agenda de canibalismo. Quando você vê esse tipo de notícia nos meios de comunicação com insistência, essa notícia aqui em março de 2018 e agora esta notícia agora em 1 ano e meio depois, em setembro de 2019, e outras notícias pelo caminho que eu coloquei aqui, por exemplo, esta de quando foi agosto também, dia 22 de agosto, dia 22 de agosto. Por que o canibalismo é tabu? Psicólogos dizem que comer membros das mesmas espécies é natural e deveríamos adaptar a comer carne humana se fosse necessário em casos extremos. Quer dizer, é um absurdo. Quando aqui no meu canal eu falo que defendo a civilização ocidental cristã,
É por alguma coisa que eu já notei que existe uma tentativa de provocar o caos total. Jogar por terra tudo o que forma a nossa civilização. Quem já se viu comer carne humana? É claro que eu não sou ingênua e sei que isso daqui está relacionado também com a agenda de vegana, vegetariana, e essa agenda aí muito relacionada com os benefícios financeiros de empresas que querem começar a fazer carne em laboratório. Mas é isso, não deixa de ser isso. Comer carne humana, sim. É comer carne humana. Tá aí as notícias. Nos jornais, olha, são jornais importantes. Olha, o Mail Online, um jornal inglês muito conhecido. Esse aqui é o Breitbart. Breitbart é um jornal conservador, online, e que, na verdade, aqui está fazendo uma crítica, né? Uma crítica bem feita a essa sugestão do Richard Dawkins. Esse outro aqui, o Mail Online, é um jornal inglês que, aqui nesse caso, está apresentando como sendo uma coisa científica, né? Já é outro tipo de apresentação da notícia. Eles aqui estão utilizando o que eu apresento em outro vídeo como sendo a janela de Overton. Vejam um vídeo meu intitulado A Janela de Overton. O que é a janela de Overton? É uma técnica de quebra de resistência do público para aceitação de coisas que não são aceitas. E eu dou exemplo ali em cima da pedofilia, mas pode ser aplicada a várias coisas. Já foi aplicada essa técnica pelos políticos com relação ao aborto e à pedofilia, e também eles estão começando a aplicar, vemos aqui agora, através deste exemplo que eu estou mostrando, citando psicólogos, eles estão aplicando essa técnica também ao canibalismo. Dessa coisa, você vê cada vez mais serem publicadas notícias dessa coisa do canibalismo, que é um absurdo. Aqui essa outra, National Geographic, canibalismo, o último tabu, é surpreendentemente comum. Aí mostra que é aquele caso muito conhecido de umas pessoas que acabaram comendo carne humana depois que houve um acidente aéreo nos Andes, em 1972. Quer dizer, casos extremíssimos, que foi esse aqui, eles apresentam como sendo uma porta de entrada para a quebra do tabu. Um verdadeiro absurdo. Outra The Atlantic, outra publicação muito famosa, como o canibalismo se tornou tabu. Quer dizer, eles querem quebrar o tabu do canibalismo, né? Então, veja bem, estejamos atentos a isso. Isso aqui não é teoria da conspiração, nem é noticiazinha engraçada ou notícia inócua. Isso é uma notícia que esse cara é um doido e os jornais dão essa notícia aí porque querem vender. Não é isso. É realmente uma agenda de normalização do canibalismo. Quem não crê nisso, observe com o tempo como isso daí vai cada vez mais estar nos jornais, nas revistas, ou em forma de novela, de filme, tentando eles levar essa agenda adiante através dessa normalização da coisa. Então, continuando aqui, na sua biografia, na escola de economia, esse tal Söderlund, esse cara, esse professor aí, afirma que seu foco de pesquisa inclui comportamento do consumidor, estímulos de marketing, lealdade a emoções e percepções de justiça, reações psicológicas em uma sociedade crescentemente obcecada com o consumo. As pessoas, então aqui a pessoa que escreve esse artigo diz, as pessoas podem ser enganadas, né, por essas afirmativas de Söderlund, que
impede que se façam a tomada de decisões corretas. Confundindo a resistência de comer carne humana com o egoísmo capitalista, os argumentos do seminário são no sentido de perguntar, por exemplo, somos os humanos muito egoístas para viver sustentavelmente? Olha aí a palavrinha, sustentavelmente. Quem viu meu vídeo sobre Agenda 2030, Agenda 21, desenvolvimento sustentável, vai entender exatamente o que eles querem dizer com essa sustentabilidade. Eles têm uma agenda para mudar a nossa forma de viver neste mundo. Uma agenda bem intrusiva, e essa coisa da sustentabilidade está por todas as partes. Até já disse eu que em todos os municípios, em todos os governos municipais do planeta, existe gente cuidando da tal da sustentabilidade. Isso daí é como nós estamos dentro da tal sustentabilidade, eles nos vendem isso por todos os modos. Inclusive a gente nem sabe que está entrando nisso, é como se fosse peixe dentro d'água. O peixe nem sabe que está na água, a gente nem sabe que está vivendo dentro de um ambiente em que essa coisa de sustentabilidade está por todas as partes. Por todas as partes. Aqui, o canibalismo é a solução para a sustentabilidade dos alimentos no futuro? A geração Z tem as respostas para os nossos desafios alimentares? Os consumidores podem ser induzidos a tomar decisões certas? Na Gastro Summit, quer dizer, nessa cúpula sobre gastronomia, sobre comida do futuro, você obtém algumas respostas para essas perguntas e também participa das mais recentes descobertas científicas e conhece os principais experts no assunto. Olha, eu vou falar, eu não queria ir para um encontro desse para encontrar um expert como esse cara que sugere que nós podemos e devemos experimentar o canibalismo, não. Em sua palestra, Söderlund pergunta à sua audiência quantas pessoas ali estariam abertas à ideia de comer carne humana. Não muitas mãos se levantaram. Algumas gemidos pôde-se escutar na sala. Quando entrevistado após sua palestra, ele mesmo relata que 8% dos participantes na conferência disseram que estavam abertos a tentar comer carne humana. Quando foi perguntado ele mesmo se tentaria, respondeu: me sinto um pouco hesitante, mas não parece excessivamente conservador. Esse pessoal tem um verdadeiro problema com o conservadorismo, né? As pessoas como eu, que sou conservadora, as pessoas que são conservadoras hoje são como, não sei, eles gostariam de simplesmente apagar-nos e varrer-nos desse planeta. Olha como este homem fala sobre conservador. Ele diz que não se sente, não parece ser excessivamente conservador. Ele, né? E então, claro, estaria aberto a tentar, a provar a carne humana. Ai, ai, que mundo é esse em que nós estamos? E aí a pessoa que escreve aqui esse artigo diz que o que ele não menciona, curiosamente, é a ciência largamente documentada que fala dos efeitos biológicos do canibalismo. Aí um caso de uma tribo que vivia na isolada Papua Nova Guiné até os anos 1930, que acreditavam que comer a carne dos mortos era melhor do que permitir que fosse consumida pelos vermes. E isso levou a uma epidemia de doença chamada Kuru, ou a morte que ri, causada pela ingestão de carne humana. Essa doença não foi causada por um patógeno, mas por uma proteína retorcida
que enganou outras proteínas do cérebro, danificando o cerebelo. Danificando o cerebelo. Os pesquisadores compararam a doença, as causas da doença, né, o que causou a doença naquelas pessoas, como a transformação do Dr. Jekyll. Em referência ao livro do escritor inglês Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o estranho caso do Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Gostaria de chamar a atenção também para o fato de que eu tinha saltado uma parte interessante aqui, importante desse artigo. O logo, é isso aqui, ó, o logo da palestra, o logotipo da palestra, se intitulava Comida do Futuro, Vermes, Gafanhotos ou Carne Humana, e apresenta um respingo de sangue como parte do desenho gráfico. Infelizmente, o desenho gráfico não aparece aqui. O que aparece aqui, ó, é o título da conferência com a foto deste pesquisador. Valha pesquisador. Aqui aparece ele, com certeza sabia que ia chamar a atenção do mundo inteiro com esta conferência, que ia para as páginas dos principais jornais do mundo. Na hora que eu fiz a consulta, praticamente só tinha esse artigo do The Epoch Times, e poucos minutos depois já tinha vários outros artigos. Quer dizer, isso se replica imensamente, né? E é isso que eles querem realmente chamar a atenção, querem sensibilizar as pessoas para tipos de notícias como essa, porque, como eu dizia, existe uma agenda por trás. E só não vê quem é muito ingênuo ou não iniciado, como se diz, nesses temas sobre os quais eu já estou ficando com a pele bem dura, porque tenho visto uma e outra vez essas coisas, como mostrei a vocês aqui. Não é a primeira vez, eu venho acompanhando isso há muito tempo, e essas outras notícias que eu apresentei, do Richard Dawkins, canibalismo sendo mostrado através da técnica da janela de Overton, em sites importantes como National Geographic, The Atlantic, Mail Online, Breitbart. Quer dizer, não são meios desprezíveis. Não são meios desprezíveis. E aí está, isso é uma agenda. Enfim, só isso, não quero repetir-me. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais. E, se tiver interesse, faça um comentário aí na área de comentários. O que é que você acha desse tipo de coisa? Normalização do canibalismo. Dê sua opinião, por favor. Nada mais pelo momento. Até a próxima. Obrigada.